Bora fazer uma make super gringa com produtos baratinhos? Então vamos lá. Comecei com a preparação de pele, minha pele já estava limpa e o primeiro produto que eu apliquei foi o hidratante em gel da Nivea, que é absorvido bem rapidamente, ele é ideal para peles oleosas. E espalhei ali por 5 pontos do rosto e fui espalhando o produto com muita suavidade. E enquanto o hidratante era absorvido, ganhei tempo fazendo a correção da sobrancelha. Usei esse kitzinho da Ruby Rose com esse tom mais acinzentado para corrigir minha sobrancelha sem pesar, sabe? Só para poder valorizar ainda mais o desenho. E com o pincel chanfrado, fui ali nos pontos em que eu mais queria reforçar o desenho e fui aplicando o produto. Quando você tiver uma falhinha, pode usar um tom mais escuro, porque funciona super bem para aquela parte, tá? Depois de corrigir a sobrancelha e a pele já está hidratada, fui para base. Usei a minha queridinha Fios da Ruby Rose, na cor doce de leite 80, e com a esponjinha úmida mesmo, eu fui ali área por área dando batidinhas, porque eu queria uma alta cobertura, e fui bem de pouquinho em pouquinho dando batidinhas mesmo para poder cobrir as manchinhas, imperfeições. E ali na sobrancelha eu gosto de fazer um recorte com o pincel língua de gato para dar ainda mais definição para a sobrancelha. Para criar um efeito de iluminação, usei esse corretivo 04 da Dalla Makeup para fazer esses pontos de iluminação. Gente, quando vocês fizerem essa iluminação, vocês não vão acreditar. Pode puxar aí um pouquinho para a lateral do nariz e fazer no centro da testa e centro do queixo e alongando um pouco os olhos, também puxando ali um pouquinho fora dos olhos. O efeito de iluminado vai ficar incrível. Com a mesma esponjinha úmida, vou dando batidinhas ali até uniformizar e espalhar bem. E olha só o efeito que já cria. Olha que lindo que fica. E isso vai ser potencializado ainda mais com o contorno. E falando em contorno, vou fazer o contorno primeiro com esse corretivo da Bruna Tavares e vou espalhando com a esponjinha úmida. Quando o corretivo ele é cremoso, bem cremosinho assim como um corretivo, é bom você ter cuidado, tá? Na hora de aplicar, não aplica muito produto para não ficar escuro demais. Então ali coloquei um pouco mais que eu vi a necessidade e fui espalhando com muita calma com a esponjinha. Fiz do outro lado e com muita tranquilidade. O produto ele esfuma rápido, mas você não pode perder o controle dele. Coloquei ele um pouquinho no queixo, ficou manchado, mas eu tirei o excesso. E agora sim, o contorno no nariz. Eu sempre gosto de fazer o contorno em pó. E como o nariz é uma região pequena, eu também escolhi um outro pincel, né? Um pincel bem pequenininho. E fui fazendo ali bem no dorso, bem no topo do nariz, uma linha fina para poder deixar com essa impressão de nariz mais harmônico e fico toda metida na hora que eu faço. Blush, apliquei o blush da Mari Saad, que é o Coral Kiss, que dá um efeito rosinha maravilhoso, eu amo demais. E fui esfumando tanto de um lado quanto do outro. E o blush você pode deixar na intensidade que você quiser. Aí já tava o ideal. E agora a minha parte preferida também, né, gente? Iluminador. Usei primeiro o iluminador da Ana Paula Marçal. Peguei o que tava na tampinha e fui com o pincel dando batidinhas, varridinhas, até esfumar para não deixar marcado. Apliquei também no centro do queixo, aí no alto da sobrancelha e no topinho do nariz, para dar aquele efeito bem bonito de nariz arrebitado, de nariz fininho. Eu amo esse efeito. E, gente, agora eu vou selar tudo com o pó. Usei o pó 03 da Playboy para selar toda a parte cremosa que ainda tinha na minha pele. E aí fui dando batidinhas ali em todas as regiões, focando em não aplicar onde já tinha recebido outro tipo de produto. Embaixo dos olhos também é muito importante. E agora com o pincel fofão fui dando batidinhas, porque automaticamente o excesso de pó sai e a pele fica com um aspecto bem bonito, aveludado. E fui varrendo ali em todas as regiões mesmo que eu tinha aplicado o pó. E, gente, não satisfeita, olha só, vim com um segundo iluminador, porque eu sou dessas. Agora com o englot, meu Deus do céu, como eu amo essa parte, como eu amo ver essa transformação, essa iluminação. Mas fica à vontade só para aplicar um outro iluminador se você quiser. Pele pronta, agora chegou a parte dos olhos. Eu esqueci de mostrar aí para vocês, mas eu usei o corretivo da Maquier para poder fazer essa parte cremosa na pálpebra antes de começar com a sombra. Então fiz o recorte da sobrancelha, depois espalhei por toda a pálpebra e acabei tirando o excesso com uma esponjinha, porque antes de você esfumar, você
você tem que tirar o excesso desse produto cremoso, tá? Pra não ficar acumulado. E aí, agora sim, a pálpebra prontinha. Vou usar a minha paletinha Magic Glow da Ruby Rose, maravilhosa. E com esse tom, gente, de um marronzinho bem clarinho, eu comecei o esfumado, ali literalmente encostando na sobrancelha, tá? Essa é a região correta de começar esse esfumado. E fui levando ali pra fora, um pouquinho pra fora no olho, pra juntar com o contorno. Agora com esse tom de laranjinha bem quente, que ficou maravilhoso, eu já amei esse tom. Eu fui ali aplicando primeiro no canto externo, né, dos olhos, ali no finalzinho do olho. E o restinho que sobrou no pincel, fui subindo, dando leves varridinhas. Fui subindo até a sobrancelha para poder mesclar com o primeiro tom mais clarinho que eu tinha aplicado. E olha só que cor quente maravilhosa, né? Agora, para dar uma escurecida e um pouco mais de profundidade, escolhi esse tom mais escuro no finalzinho dos olhos. Bem pouquinho mesmo, é só para poder dar uma profundidade. E apliquei só ali naquela região. Agora vem a cereja do bolo, que é o recorte. Fiz um recorte de cut e deixei ele mais aberto, sabe? Mais alongado. Eu não fechei esse recorte. Então, eu deixei ele abertinho aí nessa parte mais escura. Coloquei, né, apliquei o produto cremoso por toda essa região. E antes de vir com o acabamento em sombra, eu tirei o excesso também, que é super importante fazer isso, tá? E tirei o excesso com a pontinha da esponjinha e voltei com o primeiro marrom mais escuro, ali bem no finalzinho, para já ir fazendo o acabamento. Agora com pó PC03 da Ruby Rose, eu fui selando essa parte do cantinho dos olhos, que seria a parte mais clara desse cut, sabe? E voltei ali com o pincelzinho com a cor mais escura. E, gente, eu ganhei essa sombra líquida da minha amiga de aniversário e eu fiquei apaixonada, porque ficou muito no tom que eu queria, um tom acobreado, sabe? Nossa, eu amei demais. E ela é muito pigmentada, ainda tem partículas de brilho. Nossa, ficou perfeito, eu fiquei chocada aí com o brilho dela. E para valorizar ainda mais o cut, nesse ponto aí no finalzinho, eu contornei a linha do recorte que eu tinha feito para dar ainda mais visibilidade, sabe? Para esse desenho do cut. Então eu amei. Eu fiz com o próprio pincelzinho da sombra mesmo. Fiz o mesmo processo no outro olho, fui espalhando com o pincelzinho menor. Agora, gente, a hora do delineado. E esse delineado gatinho, ele teve aí uma diferença dos outros que eu tô acostumada a fazer. Eu comecei ele do meio dos olhos pro final e eu fiz ele um delineado gatinho mais reto na pálpebra. Porque eu queria que desse a impressão de olho alongado. Na hora que o outro olho estiver pronto, vocês vão perceber muito isso. Vai dar um efeito mesmo de olho mais alongado, sabe? Eu não subi muito com o desenho desse delineado. E olha só como ela já tá metida. Olha como deu esse aspecto, né? De alongar os olhos. Eu amei demais. Apliquei lápis nude só em metade ali da parte inferior dos olhos, para dar uma aumentada no olhar também. E agora, com o marrom mais escuro que eu usei na parte da pálpebra, eu comecei ali a fazer o acabamento bem rente aos cílios. Não é para deixar escuro, é só para fazer um acabamento mesmo. Peguei o laranjinha mais quente e vim por fora para poder fazer o esfumado também, o degradê com esse marrom mais escuro que eu tinha aplicado primeiro. Fiz nos dois olhos, apliquei máscara de cílios para preparar para um cílio postiço e eu usei o cílio 5D da Miss Friend, que eu amo demais o efeito desse cílio. E o que acontece? Eu comecei a aplicar ele um pouquinho depois do cantinho e deixei ele mais aberto, sabe? Não apliquei ele exatamente no cantinho externo, não. Eu deixei esse cílio mais no meio do delineado. Fica um efeito muito Fox Eyes, fica maravilhoso. E aí, gente, eu não passei batom. Eu peguei o próprio marrom mais escuro da paletinha de sombra e eu contornei ali as extremidades do lábio para poder criar um efeito bem gringo. As gringas amam fazer esse tipo de efeito. Depois apliquei em gloss e, gente, é esse o nojo que eu fiquei. Amei essa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do like, de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!